graça e paz, queridos. Estamos de volta aqui no nosso discipulado e nós vamos começar agora a aula número 2 da lição 3, que é um estudo sobre a fé. A fé, como eu falei na aula passada, ela é extremamente importante para um cristão. É através da fé que nós entramos no reino de Deus. É um reino invisível, então você precisa da fé realmente para poder fazer parte desse reino. Muito bem, a gente não entrou no assunto da fé propriamente dita, nós estamos estudando ainda sobre a palavra de Deus, porque a nossa fé precisa ser na palavra de Deus. Então, queridos, na aula passada eu falei sobre o Salmo 119, que é um salmo feito totalmente voltado para a palavra de Deus. Aqui, no versículo 105 do Salmo 119, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Neste mundo, nós vivemos espiritualmente em um mundo de escuridão, é um mundo de trevas. As pessoas elas não conseguem fazer a vontade de Deus. É por isso que é necessário que a palavra de Deus ela nos ilumine. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, esse templo, ele está bem iluminado, tem várias lâmpadas, e tem cadeiras, tem objetos no meio do templo. Agora imagine se desse um apagão aqui, ficasse tudo escuro, e tivesse assim, buracos, tivesse muitas coisas aqui, que você não conseguisse ver, e você precisasse se deslocar aqui no meio do prédio, né? No meio da construção. Né? Então imagine... sem luz, como seria difícil, você iria se machucar, você poderia cair num buraco, poderia, sei lá, algum bicho, animal, uma cobra, morder você não teria como se defender, porque você estaria completamente no escuro. Então, a Bíblia, ela é comparada a uma lâmpada, porque ela traz as orientações sobre o mundo espiritual. E o mundo espiritual é um mundo que é invisível aos nossos olhos. A gente, por exemplo, nós não estamos vendo a Deus aqui. Algumas pessoas podem dizer, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas outras pessoas podem chegar e dizer, não estou sentindo a presença de nada. Então, indiferentemente se você está sentindo ou não está sentindo, você está sentindo a presença de um anjo, o outro, não estou sentindo a presença de nada. O outro diz, não, estou sentindo a presença de um demônio, não estou sentindo a presença de nada. Então, o mundo espiritual, ele nos é invisível aos olhos naturais e somente Deus pode nos revelar como é que nós precisamos agir. Então, queridos, é necessário a gente ter a palavra de Deus trazendo essa luz, iluminando as coisas do mundo espiritual para que a gente possa caminhar com sabedoria aqui nesse mundo físico, entendendo que existe todo um mundo espiritual ao nosso redor, que somente a palavra de Deus pode nos revelar como é. Então a Bíblia explica como Deus porque eu não estou vendo Deus, não estou ouvindo nada, uma voz audível aqui dizendo, olha, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então a Bíblia vai nos revelar que Deus, por exemplo, ele é amor. A Bíblia nos revela que Deus ele não mente, que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia nos revela, nos dá orientações que existem aquelas obras, as chamadas obras mortas, que a gente estudou na lição passada. Então, o que é que Deus gosta? Gosta que a gente ande em amor, em alegria, em paz, em benignidade. O que é que Deus não gosta? Que a gente ande em prostituição, adultério, feitiçaria, impureza, idolatria. Enfim, a Bíblia mostra quem Deus é, o que é que Ele gosta, o que é que Ele não gosta. A Bíblia mostra que se você agir de tal e tal e tal forma, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, a Bíblia ela é a lâmpada, ela é a luz que vai iluminar o seu caminho para que você possa viver bem-aventurado, que nós vimos que é o que acontece no primeiro versículo do Salmo 119. Bem-aventurado é aquele que anda segundo a palavra, ele é mais que feliz, ele tem a bênção, ele consegue andar e desfrutar da bênção de Deus nesta vida e na próxima. Então a Bíblia, a palavra de Deus,
ela é uma lâmpada que ilumina os meus passos, a minha vida, o meu caminhar diário. E ela é uma luz que ilumina, como a gente aqui está vendo, para que eu possa me desviar do mau caminho, para que eu possa fazer aquilo que agrada a Deus e vou desfrutar das consequências disso. Vamos agora passar a entender a palavra de Deus como um alicerce, certo? O título dessa aula de agora, esta segunda aula, é a palavra de Deus precisa guiar a nossa vida. Nós já vimos que, na aula passada, que Deus não pode mentir, que a palavra de Deus criou todo o universo, que se a palavra de Deus pudesse falhar, o universo se autodestruiria. Então nós podemos confiar na palavra, nós podemos confiar que aquilo que Deus fala, Ele é fiel e que aquela palavra ela funciona como uma lei. Está certo? Lei é lei. Por mais que Deus ame você, se você transgride uma lei, vai acontecer o que a Bíblia diz que vai acontecer. É importantíssimo a gente entender que Deus não abre exceção para ninguém, porque Ele e a sua palavra são um. Muito bem, então em Mateus capítulo 7, tem aquela famosa história dos dois, do homem sábio e o homem tolo. O homem aqui é o ser humano, né? É homem independente de sexo, homem e mulher. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, isso está no nosso material. Eu aqui no meu celular está aparecendo na página 6, mas pode ser uma outra página aí, porque eu estou acessando aqui do Word, então ele adapta, né? Mas é Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, mas eu vou ler até o 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Muito bem, então, nós vemos que Jesus está dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus é quem? É Deus encarnado, né? Então, todo aquele que ouve as palavras de Deus e pratica, ele constrói uma casa sobre um sólido alicerce. A palavra de Deus aqui está sendo comparada a um alicerce que é como uma rocha, né? Como uma pedra. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que quando a gente constrói a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, nós estamos construindo a nossa vida sobre algo que não muda, certo? Porque nós vivemos em um mundo, e principalmente hoje, né, tudo está mudando muito rápido. Você vê aí a tecnologia, né, eu estou aqui acessando o estudo bíblico de um celular. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, lá em Lagoa Salgada, não existia nada disso, a cultura era outra, e, enfim, a gente não tinha essas coisas aqui. Hoje nós temos, hoje a cultura está mudando, né? Rapidamente você vê coisas que você não via quando era criança, há uma variação muito grande, e isso provoca na nossa alma uma insegurança. É necessário que a gente entenda, é necessário que a gente firme a nossa vida sobre algo que é eterno, sobre algo que é inabalável, que é a palavra de Deus. Então nós vamos firmando a nossa vida sobre a palavra de Deus, na prática da palavra, aprendendo e tentando praticar, nós vamos estar firmando a nossa vida sobre algo que é eterno, algo que é firme e algo que não muda.
Porque nós sabemos, né, lá em Tiago, no capítulo 1, diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus não pode mudar o seu caráter por causa de ninguém. Ok? Então, as Escrituras, eu já falei um pouco sobre isso, acredito que quando a gente viu a lição número 1, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, composta, né, dos livros do Velho Testamento, Novo Testamento, 39 do Velho, 27 do Novo. Então, por que é que Deus deixa escrita a sua palavra? E nós já vimos isso no Salmo 119. A palavra de Deus, ela é chamada de uma lei. Nenhuma lei que existe hoje em qualquer país, toda e qualquer lei, toda e qualquer regra que precisa ser obedecida por todos, esta regra, esta lei, precisa estar escrita. Nenhuma lei brasileira deixa de estar escrita. Todas são escritas e hoje você acessa pela internet, é publicado no Diário Oficial. Tem que estar escrito, gente. Se não tiver, imagine que o Congresso se junta, vamos fazer aqui uma lei. Aí eles deliberam e termina a lei, o cara cita lá a lei, ninguém escreve essa lei em canto nenhum. Talvez alguém se lembre dessa lei até o dia seguinte. Daqui a um mês, já esqueceram a metade da lei. Daqui a um ano, ninguém sabe da lei. Todo mundo esquece da lei. A ordem, os mandamentos que são dados só verbal, ele só serve para um momento rápido ali. Se seu chefe, por exemplo, no trabalho, ele, não, vai, faça tal coisa, é uma ordem rápida para ser cumprida ali, pronto. Não é uma regra geral. Mas aí o seu chefe, não, isso aqui agora virou uma regra geral, certo? Ele vai ter que colocar isso escrito, vai colocar na parede, vai publicar numa ata, né? Pelo menos lá no meu trabalho, lá no tribunal, toda reunião de onde sai regra, sai uma ata, é publicado no sistema de ata, todo mundo recebe uma cópia da ata da reunião, virou lei, virou regra. Todos têm que cumprir. Então Deus, ele jamais poderia, como alguns alegam, né? Os judeus ortodoxos alegam que Moisés recebeu uma lei da parte de Deus e tinha uma parte escrita e a outra falada, e a falada foi sendo transmitida de boca a boca, de geração em geração. A gente sabe que isso é impossível, né? Basta você fazer aquela brincadeira do telefone, né? Aquela que você diz uma coisa aqui e quando chega no outro lado já está totalmente diferente. Então, Deus tinha que colocar a sua palavra escrita. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 27, foi quando Deus ordenou a Moisés que escrevesse as palavras da lei. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. Aliança, o que é aliança? É um contrato, um tipo de contrato, um acordo que Deus estava fazendo ali, uma aliança, um contrato que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E, obviamente, Deus tinha que ordenar, tinha que ser escrito. E Deus diz assim, é com base no que está escrito que eu faço aliança com vocês. Quando eles transgredissem o que estava escrito, viriam as punições. Quando eles obedecessem o que estava escrito, viriam as bênçãos. Então, Jesus disse, inclusive, que tinha vindo para cumprir tudo o que estava escrito acerca dele, acerca de Jesus. É por isso que Jesus, ele é o Logos, é a palavra que se faz carne. Muito bem, gente. Então, Deus deixa escrita a sua palavra para que a gente possa aprender, né? O povo de Deus, Deus escolheu um povo. No Velho Testamento era o povo de Israel, no Novo Testamento é a igreja cristã. Então esse povo, ele é aquele povo que mantém a palavra, mas a palavra foi Deus que inspirou, Deus trouxe essa palavra, e a igreja, né, hoje no Novo Testamento, a igreja é aquela que divulga a palavra, é aquela que vive a palavra.
ou deveria viver, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, nós vemos que a palavra de Deus, os escritos, eles dão testemunho acerca de Cristo. João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Gente, isso é impressionante. A vida eterna está nas Escrituras. Qual coisa é mais importante do que a vida eterna? Será que o seu carro é mais importante do que a vida eterna? Será que a minha casa é mais importante do que a vida eterna? Nada é mais importante que a vida eterna. E a vida eterna está revelada nas Escrituras. Tem vários versículos que mostram isso, né? Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nós vamos saber a realidade que Deus tem para nós através das Escrituras. É imprescindível para que você tenha fé em Deus, que você conheça as Escrituras, porque a sua fé vai ser sobre o que está escrito. Eu posso chegar e dizer para você que, assim diz o Senhor, eis que eu te digo, Rodolfo, vai lá fora, que daqui a pouco Deus vai te dar um avião, vai cair um avião em cima da sua cabeça para você viajar. Estou brincando aqui, viu? Não é profético não, tá certo? Mas assim, as pessoas podem dizer qualquer coisa, mas a nossa fé não pode estar depositada sobre profecias faladas. E até sim, desde que essa profecia esteja de acordo com as Escrituras. A nossa fé, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus é, na verdade, uma fé nas Escrituras. E se você não conhece as Escrituras, vai acontecer exatamente o que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui acho que é uma versão facilitada, né? Que às vezes eu uso a versão mais fácil, mas na versão, deixa eu ver aqui, na versão João Ferreira de Almeida, diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras e não pomos em prática as Escrituras, porque o poder de Deus, veja só, o poder de Deus, ele só age de acordo com as Escrituras. Então, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece o poder de Deus. Quando Deus criou o universo, Deus criou pelo seu poder, né? Nós vimos isso. Hebreus 1:3. Mas observe que Deus fala primeiro e o poder de Deus age depois. Então, Deus sempre vai agir de acordo com as Escrituras. As Escrituras do Velho Testamento, elas revelam esta aliança que Deus fez com o povo de Israel, e as Escrituras do Novo Testamento, elas trazem a revelação da aliança, do contrato que Deus fez com a igreja. No Velho Testamento era só o povo de Israel, os judeus. Na Nova Aliança são pessoas de todos os povos, todas as raças, tribos, línguas e nações que creem em Jesus Cristo. Então, gente, nós precisamos, para ter fé, a verdadeira fé, ela vem com a pregação da palavra de Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula. Aliás, na próxima aula e na próxima semana nós vamos estudar melhor a questão da fé. Então, o primeiro passo para nós podermos andar em fé é compreendermos
estas coisas que a gente ensinou na aula, né, na aula número 1 e agora na aula número 2, sobre que Deus, né, criou todas as coisas pela sua palavra, e entender que a palavra de Deus precisa guiar a nossa vida. Amém, queridos? Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e que Ele te dê sabedoria nesse assunto, nesse tema, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.